Olá, senhores. Hoje, nessa nossa aula de progressões geométricas, nós vamos estudar a fórmula que vai nos permitir calcular a soma dos termos de uma PG. Em primeiro lugar, antes de abrir a aula, eu gostaria de dizer a vocês o problema que nós podemos encontrar nessa aula. O problema não é a dificuldade na aplicação da fórmula. Acontece que os termos de uma PG, elas costumam crescer muito rapidamente. Então, fazer a soma de todos esses termos torna-se realmente um trabalho penoso, porque já que ele aumenta rapidamente, nós poderemos muito bem calcular uma soma de uma pequena quantidade de elementos em PG, mas torna-se um número muito grande quando nós temos que calcular a soma de vários termos na PG. Dado esse alerta, o segundo problema que nós vamos ter dentro dessa soma da PG é que existem várias formas que são colocadas em livros e apostilas. Eu tratei de catalogar todas essas formas e trazer a vocês para que vocês definam qual delas é que você vai decorar. A primeira das formas que eu encontrei no livros é essa daqui. É uma fórmula que nos permite calcular a soma de uma PG finita, só que essa fórmula aqui é recomendável quando você não conhece o número de termos que serão somados nessa PG. Também nos livros eu encontrei mais duas fórmulas que servem para calcular a soma dos termos de uma PG finita, só que essas duas já são especializadas para serem usadas quando não se conhece o último termo a ser somado. E temos também a quarta e última fórmula, que é somente para a soma de uma PG infinita e decrescente. E a matemática diz que diante deste fato, basta você fazer uma divisão entre o primeiro termo dessa PG infinita e decrescente e dividir por 1 menos a razão. Bom, feito isso, eu acabei de mostrar aqui para vocês 4 fórmulas. Então vocês começam a perceber que o primeiro dilema que nós temos aqui na nossa aula é tentar memorizar 4 fórmulas muito parecidas entre si. O meu trabalho aqui é divulgar quais são as fórmulas disponíveis, mas também é tentar aliviar o teu processo de memorização. Vou começar a aliviar um pouquinho vocês, dizendo o seguinte: para a PG finita e para uma PG, quando não se conhece o último termo a ser somado, são duas formas. Então vamos fazer o seguinte: por que duas para uma mesma intenção? Então eu vou dizer para vocês, decore uma só. Por exemplo, decore de cima e deixa de baixo para fora. Pronto, já diminuímos mais uma forma. Só que é claro que ainda eu posso perceber que você aí está reclamando de ter que decorar 3 formas. Então daqui até o finalzinho da aula, o que eu vou mostrar a vocês, que se você tiver dificuldade em decorar somente esta primeira já seria o suficiente. Essas outras duas, nem tanto. Fique somente com essa. Só que, em nome da velocidade de execução dos exercícios de soma de PG, seria muito bom que você soubesse todas as 3 formas, mas essa já será suficiente. Em todo caso, eu vou aproveitar essa aula para explicar a utilização dessa forma, mas também eu vou explicar as outras duas que eu acabei de apagar, para que você decida quais fórmulas que você vai decorar. Por exemplo, repare nesse primeiro exercício que pede para você fazer a soma de 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 até chegar em 128. É claro que a primeira tentação que você tem, ao verificar que isso aqui é uma PG, e sabendo que essa PG ela aumenta rapidamente, é claro que a primeira tentação é calcular isso daqui no braço. Ou seja, pegar todos os números que vão de 1
até chegar em 128, colocar uma em cima do outro e calcular a soma. Evidentemente que você pode fazer isso. Só que a minha intenção aqui é mostrar como é que você usa a fórmula e qual fórmula que é melhor para cada um dos casos, principalmente porque eu acredito que em termos de exame, o seu examinador não terá dó de vocês, ou seja, ele não vai pedir para você somente calcular a soma de uma PG muito pequena. E quando a PG for muito grande, fazer no braço é aí uma coisa impensável. Por isso que eu gostaria que mesmo você podendo fazer isso aqui no braço, eu gostaria que vocês prestassem atenção como é que eu defino qual a melhor fórmula a ser utilizada em cada um dos casos. Por exemplo, eu tenho aqui, senhores, 3 fórmulas que estarão à minha disposição para calcular a soma dos termos de uma PG. Só que eu estou reparando que essa PG começa em 1 e termina em 128. Portanto, trata-se de uma PG finita. Ora, nós temos 2 fórmulas para PG finita e uma para PG infinita. Já que nós estamos diante de uma PG finita, essa fórmula não me serve. Eu fico então entre escolher a primeira ou a segunda. Só que nesse caso, eu conheço o primeiro termo, que é 1. Eu conheço o último termo, que é 128, mas eu não sei quantos termos tem aqui. Por não saber a quantidade de termos, eu vou dar a seguinte ideia. Eu não conheço o valor do n. Portanto, esta fórmula não é que não pode ser utilizada, mas ela vai dar um trabalho a mais em relação à outra. Por isso que eu recomendo que entre essas duas, deixe isso aqui de lado e aplique esta fórmula aqui. E essa primeira fórmula, pega ela e coloca do lado de cá. A1 menos ANQ, sobre o menos Q, sobre o menos Q. Já coloquei aqui colorido, porque na segunda linha, eu vou substituir cada termo colorido pelo valor respectivo que me foi fornecido. A1, senhores, é o primeiro termo. O primeiro termo é igual a 1. No lugar do A1, eu escrevi 1, que é o primeiro termo. AN, em azul, seria o último termo. O último termo é 128. E no lugar do Q, na cor amarela, eu vou dizer para vocês que 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16, a razão é igual a 2. Feito isso, ficou aqui, senhores, somente um cálculo numérico a ser feito. Basta agora você ter a paciência de fazer essa conta, que você conseguirá encontrar a soma desses termos de uma PG. Repare, 1 menos 2, menos 1. Se deu menos 1 embaixo, troca o sinal todo mundo lá de cima. No lugar de mais 1, escreve esse menos 1. No lugar de menos 128 vezes 2, escrevo mais 256. E menos 1 mais 256, eu chego na resposta da soma desses termos dessa PG, que é igual a 255. Reparar então que entre as duas disponíveis para PG finita, eu escolhi a de cima, porque a de baixo queria que eu dissesse quantos termos tem, e pela presença desses pontinhos, eu não conseguia responder, por isso a minha preferência em relação à primeira. Mas pode ser que ao invés desta pedida de soma, você encontre outra pedida de soma, por exemplo, que nem esse daqui. Esse já começa dizendo que é para você somar 10 primeiros termos. Ou seja, ele está pedindo para você começar assim, a partir do 1, vai para o 2, vai para o 4, portanto aí está se formando uma PG, e ele está dizendo para nós chegarmos até o 10º termo e somar. E o que você vai fazer? De novo, eu poderia fazer isso no braço, só que a minha intenção é mostrar a vocês, das 3 fórmulas que eu tenho, qual é a que melhor se encaixa no perfil da pergunta que o examinador está fazendo. Nesse caso, ela começa em 1 e termina em A10. De novo, eu estou diante de uma PG
finita. Então essa fórmula não preciso, porque ela é específica para PG infinita. Então não serve no nosso caso. De novo, ficamos entre as duas. E qual das duas nós vamos escolher? No primeiro exercício eu escolhi a primeira. E agora, qual dessas duas eu vou escolher se ambas podem ser aplicadas para PG finita? Nesse caso, senhores, eu quero somar de 1 até 10, portanto eu sei o número de termos. Só que repare uma coisa, eu não sei o valor do A10. Então não sei o valor do último termo. Eu não sei então este AN. Por isso é que eu digo aos senhores que dentre essas duas eu poderia utilizar qualquer uma das duas. Só que a de cima vai me dar mais trabalho. Como eu sou preguiçoso, eu vou abortar a fórmula de cima e vou pegar a de baixo, porque eu estou vendo que eu vou ter menos trabalho com essa fórmula. Pego essa fórmula, escrevo aqui, já vou substituir cada um desses termos já coloridos pelos valores que me foram dados. A1 vermelho é o primeiro termo. O primeiro termo, senhores, é 1. A razão que é azul, de 1 para 2, 2 para 4 e assim por diante, a razão é 2. E esse N significa o número de termos que estão sendo somados. São 10. Ele pediu a soma dos 10 primeiros termos. Portanto, de novo, resta para que eu faça somente umas continhas, não errar nem na conta, nem no sinal. Se você fizer isso, você vai conseguir a resposta do segundo exercício. Repare, 1 menos 2 dá menos 1 embaixo. Se deu menos 1 embaixo, vou trocar o sinal do de cima. Então lá em cima eu vou escrever assim, 1 menos 1024, trocando o sinal, senhores, eu vou ter como resposta, soma de 10 termos, 1023. Esta é a resposta desse segundo exercício. E reparar que nesse caso eu não sabia o valor, quantificado realmente o valor de A10. Por isso que nesse caso eu não sabia o último termo e a minha preferência caiu para a segunda das fórmulas. Mas novamente gostaria de reforçar. Qualquer uma das duas resolveria esse exercício. Esta de baixo resolve esse exercício de uma forma mais direta, mais fácil e com menos cálculo. Mas vamos continuar para explicar mais algumas coisas da utilização das fórmulas de PG. Por exemplo, repare nesse exercício bastante curioso. Senhores, nesse exercício 3, eu trago aqui um exercício bastante interessante. Ele conta a história de um rapaz muito apaixonado que, marcado o encontro com uma menina, percebeu o seguinte, que a menina estava atrasada. Como estava realmente morrendo de amores, ele fez um trato que prometeu cumprir até o final. O trato era o seguinte, ele esperaria, pelo atraso dessa menina, ele esperaria inicialmente 60 minutos. Mas se a menina não aparecesse em 60 minutos, ele daria uma segunda chance. Ele esperaria metade do tempo vencido. Ora, se ele esperou 60 minutos, ele esperaria então mais 30 minutos. Se esse tempo não fosse suficiente para a menina chegar, ele daria a segunda chance para a menina, esperaria metade de 30, ou seja, 15. Então, repare uma coisa, esse rapaz esperou inicialmente 60 minutos pelo atraso dessa donzela. A menina não chegou, ele esperou metade do tempo vencido, esperou mais 30. Vencendo 30 minutos, ele deu a segunda chance, esperaria mais 15. Hora que esse tempo de 15 minutos terminou, ele esperou metade de 15, que é 7,5. Vencido 7 minutos e meio, ele esperou mais 3,75. Eu acho que você está entendendo a história. Em primeiro lugar, verificar que esses números aqui estão formando uma PG de razão meio, onde de um elemento para outro há sempre realmente um valor que é metade do anterior.
Só que acontece, termina aqui a nossa história, dizendo que a menina não apareceu no encontro, mas o rapaz cumpriu a promessa de inicialmente esperar por 60 minutos e a cada tempo vencido esperaria pela metade desse tempo. E ele esperou até o último elemento. Portanto, essa soma não terminou aqui. Essa soma prossegue, 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 prossegue e pergunta o exercício: se o rapaz cumpriu essa promessa, quanto tempo que ele esperou pela menina? Então, gente, eu tenho que fazer essa soma. Essa soma, já disse a vocês, é uma PG. Se é uma PG, eu tenho 3 fórmulas à minha disposição. Essas duas aqui não servem porque é para PG finita. Portanto, essas duas eu disperso, fico com essa última. É a única que serve. Só que eu tenho que ter um detalhe. Ela vale para PG infinita, mas segundo detalhe, tem que ser decrescente. Então, nesse caso, essa fórmula vai me servir perfeitamente. O que eu tenho que fazer? Copio a fórmula. A fórmula diz que eu tenho que pegar o primeiro termo, dividir por 1 menos a razão. O primeiro tempo esperado é 60. A razão é meio, porque de um para outro sempre diminui para metade. Basta agora eu calcular essa conta. 1 menos meio é meio. 60 dividido por meio, senhores, não errem, vai dar 120 minutos. Então, resposta desse exercício. Se esse rapaz esperou 60, mais 30, mais 15, mais 7,5, mais 3,75, se ele esperou até o final dessa conta, na realidade, ele não esperou até a eternidade, como muitos de vocês estavam achando. Ele esperou somente 120 minutos. Mas o que você está querendo, depois de satisfeito com a resposta dada para esse problema desse rapaz, é resolver o seu problema para resolver problemas de soma de termos de uma PG. O que eu havia dito inicialmente, que qualquer exercício poderia ser resolvido decorando somente uma única forma. Porque eu havia dito inicialmente que você deveria, em nome da velocidade, decorar 3 formas. Só que eu disse, se a tua memória não comporta decorar tanto, decore só a de cima. Essas duas aqui, esqueça. Essa daqui também esqueça. Fique só com aquela. E se você tivesse realmente aceito esse meu conselho, esta é a única forma que você deve estar lembrando. Só que tem um problema. Ao olhar para essa soma, eu vejo que aqui tem vários elementos que eu preciso colocar nela para que eu calcule essa soma. O primeiro termo eu já vi, é 60. A razão, nós já sabemos que é meio, diminui de metade em metade. O grande drama é isso aqui que eu já assinalei na cor amarela, que é o último termo. Acontece que eu vi que vai de 60, vai para 30, vai para 15, vai para 7,5, para 3,75 e sempre vai dividindo pela metade. Só que tem uma coisa, isso eu vou ter que fazer infinitas vezes. Então, sabe de uma coisa? Eu mesmo fiz até aqui, porque até aqui eu consigo fazer até mesmo de cabeça. A partir daqui, eu vou ter que usar uma calculadora. E eu já fiz isso. Eu peguei a calculadora e fiz ali. 60 dividido por 2 deu 30. 30 dividido por 2 deu 15. Dividido por 2, 7,5. Dividido por 2, 3,75. Por quê? Porque eu tenho que achar quem é o último termo. Bom, eu já fiz isso por vocês. Então eu vou mostrar aqui todos os resultados que eu obtive na hora que eu peguei essa calculadora e fui dividindo por 2. Repare os resultados que eu encontrei. 60, 30, metade de 30, 15, metade de 15, 7,5, metade de 7,5, 3,75, 1,875, 0,9375, tudo isso calculado numa calculadora. Aí veio 73,242, aqui ó, 18,31, 91,55, eu fui dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2,
E a calculadora foi fazendo a conta para mim até que chegou a isso aqui. 17, 8, 4, 2, 1. E até mesmo ela diz o seguinte, ó, vamos parar com isso. Metade, você quer metade de 0,00000001? Até ela, calculadora, cansou e disse para mim que a metade disso aqui já seria zero. Então repare bem, se você tiver a curiosidade de pegar uma calculadora, você vai verificar que a hora que você caminhar isso aqui, pode demorar como eu demorei, mas vai chegar uma certa hora que ela vai chegar em zero. O que isso tem a ver com o nosso exercício? Que esse AN, que é o último termo, dado que esse número vai diminuindo, a tendência dele é chegar em zero. Assim sendo, no lugar do A1, eu vou colocar 60. No lugar do AN, eu vou escrever zero, porque a tendência dele é chegar em zero, e no lugar da razão, vou escrever meio. 0 vezes meio dá zero. Portanto, isso aqui fica 60 dividido por meio. 60 dividido por meio, chego exatamente nos 120 minutos, como eu havia calculado no slide anterior. O que eu queria mostrar para vocês, e espero ter convencido, que você realmente, das 3 fórmulas, você bastaria decorar essa daqui, que serve para resolver todos os exercícios que eu fiz na aula de hoje, inclusive mais exercícios que você encontrar pela frente, da parte da soma de uma PG. Portanto, se vocês quiserem, decore todas elas, mas essa daqui já seria o suficiente. Só não cometa a besteira de fazer o seguinte: se esse rapaz apaixonado quiser esperar inicialmente 60 minutos, depois, ao invés de diminuir o tempo, for aumentando para 120, depois duplica para 240, duplica para 480, aí não me chame para fazer essa conta, porque essa conta, essa nem o diabo consegue. Porque essa aqui é uma soma de uma PG infinita, mas ela é crescente. Para essa daqui não existe na realidade fórmula. Só existe fórmula se ela for infinita para uma PG decrescente. É com esse aviso que eu termino então essa nossa aula de hoje. Mas em todo caso, de novo, deixa eu ressaltar, como para os seus compromissos futuros, a velocidade com que você resolve a questão é uma coisa muito importante, seria muito bom que vocês pensassem se vale mesmo a pena decorar uma única fórmula ou decorar 3 para que você tenha mais velocidade. Além do mais, se você fizer vários exercícios, você vai verificar que fazendo os exercícios, você já vai memorizar as 3 fórmulas. Portanto, seria um bom conselho pedir que vocês decorem todas as 3 apresentadas inicialmente nesse início da nossa aula. Então, senhores, eu aguardo vocês até a próxima aula e já tendo decorado todas as 3 fórmulas da soma dos termos de uma PG. Até mais!